Está começando o programa que fortalece sua fé com palavras de esperança e amor. Este é o programa Respostas para a Vida, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Fique conosco. Ei, você aí, sim, você mesmo, morador de Limeira e região. Já marcou na sua agenda o grande evento do mês? A nossa comunidade tem a honra de convidar você e sua família para a nossa Noite da Macarronada. Essa edição da noite será realizada na Igreja Luterana, no bairro dos Pires, dia 20 de setembro, que é um sábado, começando às 19h30. É a chance perfeita para matar a saudade, conhecer novas pessoas e saborear a melhor macarronada da região. Além da macarronada, teremos frango com molhos de especiarias, salada, bebidas e muita música boa para animar nossa noite. Para as crianças terá brinquedos. Enfim, um programa imperdível para toda a família. Não perca, 20 de setembro, na Luterana do bairro dos Pires. Te esperamos lá! Estamos iniciando o programa Respostas para a Vida. Hoje, dia 14 de setembro de 2025, e nós estamos no 14º domingo após Pentecostes. E eu, Esther, e logo mais também Karen, nós queremos acolher vocês carinhosamente através do programa, também que vai ao ar todos os domingos pela Rádio Educadora às 7h30 da manhã, e também para você que nós carinhosamente também acolhemos, se você vai assistir ao nosso programa através do canal do YouTube ESLB Limeira. Então, dessa forma, nós acolhemos vocês carinhosamente com o lema da semana registrada nas Sagradas Escrituras, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Jesus acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia. E o lema da semana, esse que eu acabei de ler para vocês, que está escrito em 2 Timóteo 1:10, e vou repetir para que vocês gravem bem essa mensagem. Jesus acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Esse lema revela a mensagem preciosa da Bíblia, pois ler a palavra de Deus diariamente nos traz alento, conforto e segurança. Divergências na fé costumam ser fruto, entre outros, de diferentes maneiras de se entender a Bíblia. De fato, a Bíblia pode ser usada para dar legitimidade aparente às absurdas convicções. Chega a tornar-se até objeto de disputa entre facções cristãs. Como assegurar a função de bússola da fé e protegê-la contra o perigo de ser degradada, assim como uma pedreira, da qual todo se serve a bel prazer? Certamente, a Bíblia pode, ela mesma, defender-se contra a violência dos intérpretes. Mesmo assim, esses podem causar estragos e é preciso evitar.
Há regras a observar quanto à leitura da Bíblia, conforme nossa Igreja Luterana assim orienta. Primeiramente, importa distinguir entre o que a Bíblia disse e o que ela diz. Como livro histórico, ela falou em sua época. Não é permitido ignorar a diferença dos tempos e dos lugares sob pena de falsificar o sentido. Deve haver coerência entre os enunciados de ontem e os de hoje. Foi o que Lutero enfatizou. Para entender a Bíblia hoje, é preciso recorrer ao passado para então traduzi-la em novo contexto. Previne-se assim a manipulação dos textos. Em segundo lugar, importa ler a Bíblia toda e resistir à tentação de isolar certas passagens. Cada versículo faz parte de um conjunto maior. A fragmentação dos textos favorece a confirmação de preconceitos e das intérpretes. Quem filtra a Bíblia para permanecer somente com as passagens simpáticas, já não mais deixa a Bíblia falar. E conforme Lutero, essa pessoa deixa de aprender. Terceiro aspecto. Importa ler a Bíblia à luz de Cristo, pois embora não seja permitida desconsiderar as partes antipáticas, os textos bíblicos necessitam de avaliação. A exaltação da vingança, por exemplo, que se observa em alguns textos, colide com o amor aos inimigos, pregados por Jesus. E o último aspecto, importa ler a Bíblia como membro da comunidade cristã. Não só eu leio a Bíblia, outros também leem. Por isso deve testar a solidez da minha leitura no intercâmbio com os demais, comentando, trazendo aspectos que foram interessantes nessa leitura, e esse compartilhar, sejam com pessoas leigas, seja com pastores ou pastoras, seja a nível acadêmico, não importa. Ninguém tem monopólio. O Espírito Santo distribui os seus dons a todos. E é tão bom compartilhar essas leituras bíblicas. Compreender o que se lê na Bíblia exige esforço, humildade. A Bíblia é como um campo cheio de tesouros. Para encontrá-los, é necessário revirar a terra. Que o Espírito Santo sempre nos inspire nas leituras da palavra, a Deus, a Bíblia. Assim queremos orar. Santo e amado Senhor, motiva-nos sempre a buscar na Tua palavra a orientação para as nossas vidas. Que nós sejamos inspirados pelo Teu Santo Espírito para buscar na Tua palavra tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Orientação, discernimento e sabedoria. Por isso, Senhor, anima-nos, encoraja-nos a sermos assíduos na leitura da Tua Santa Palavra. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ouçamos um hino de louvor.
dedico ao Senhor tudo que Ele me concedeu, os bens da família, meu talento eu consagro a Deus. Tudo que sou, o que eu tenho eu devo ao Senhor, por tudo me deu, por seu imenso amor. Eu consagro a Ti minha vida, Senhor, pelo bem mais precioso é de ter meu Salvador. Eu consagro a Ti todo meu coração, para sempre Te exaltar e tirar dos meus lábios perfeita adoração. Dedico ao Senhor tudo que Ele me concedeu, os bens da família, meu talento eu consagro a Deus. Tudo que sou, o que eu tenho eu devo ao Senhor, pois tudo me deu por seu imenso amor. Eu consagro a Ti minha vida, Senhor, pelo bem mais precioso é de ter meu Salvador. Consagro a Ti todo meu coração, para sempre Te exaltar e tirar dos meus lábios perfeita adoração. E tirar dos meus lábios perfeita adoração. Oi, meus queridos, que bom que eu estou aqui mais uma vez podendo trazer a mensagem de Jesus neste domingo pela Rádio Educadora e também aqui no canal do YouTube. Não sei se você já percebeu, né? Nós já comentamos no início do programa que esse mês nós estamos trabalhando o tema A Bíblia. E eu confesso para você que é uma grande responsabilidade falar deste livro, que ele é tão antigo, mas também tão atual nos nossos dias. Quando eu comecei a fazer as mensagens aqui no programa, eu comecei a estudar um pouco mais a palavra de Jesus, ler mais a Bíblia para trazer as mensagens aqui para vocês. E toda vez que eu abria a Bíblia, eu percebia que eu tinha mais fome da palavra, eu tinha mais vontade de aprender sobre o que eu estava lendo e sobre o que eu queria, às vezes, de trazer aqui a mensagem para vocês. Durante o louvor que eu ajudo a ministrar também nos cultos da nossa comunidade, eu também sinto a mesma coisa. É algo que eu não consigo explicar muitas vezes por palavras aqui, mas é algo que é como se eu sentisse um prazer muito grande de estar trazendo a mensagem ou muitas vezes no louvor da nossa comunidade. E quando eu acabo falando isso ou até participando, muitas pessoas de fora podem até considerar isso como se fosse um compromisso que eu tenho na minha agenda para estar vindo aqui, para falar para vocês, para estar ministrando também com outros amigos o louvor no culto. E quando eu fui preparar a mensagem de hoje, eu considero que eu mudei um pouquinho a palavra como compromisso. E eu acho que você vai entender até o final da mensagem. O texto que nós temos previsto para hoje, ele se encontra em Mateus, no capítulo 4,
os versos 1 a 4, e eu vou ler. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O nosso mundo, ele tá muito moderno, né? Quando a gente fala de compromisso, quando a gente fala de deixar tudo organizado, eu não sei se vocês têm o hábito, mas eu tenho o hábito de marcar tudo no celular, eu tenho a agenda no celular, então tudo eu marco nela. E essa tecnologia, ela acabou facilitando a gente a ter mais contatos, mais amigos, e essa facilidade foi aumentando a nossa agenda de compromissos e também, muitas vezes, sobrecarregando. Os encontros triplicaram, os compromissos triplicaram e às vezes a gente acaba até sufocando a nossa agenda. E não somente de compromissos, mas também com esse mundo moderno onde a gente olha e observa tudo o que está acontecendo, a gente acaba às vezes até se comparando com algumas coisas, tentando querer deixar tudo muito organizado, né? E com isso acaba se comprometendo o tempo precioso que nós temos. E quando preparando a mensagem, eu pensei comigo, aonde está na minha agenda? Porque lembrando, toda vez que eu vou aqui preparar para vocês para falar da mensagem, eu coloco primeiro para mim, e eu fiz essa pergunta para mim: aonde está na minha agenda marcado o meu compromisso mais importante, a minha dedicação para a pessoa, para o meu Salvador? E eu confesso para você que isso bateu muito doído, sabe? E eu percebi que eu não tenho marcado aquele encontro onde eu desligo tudo, eu deixo o mundo de lado para eu olhar simplesmente para o meu Salvador, para eu ter aquele encontro com Ele. Porque às vezes a gente sobrecarrega tanto a nossa vida, com tantos compromissos, com tantos afazeres, com tanto o querer ser e querer ter, e a gente acaba esquecendo do nosso principal compromisso, que é a busca por Ele. E eu confesso que eu senti isso na hora que eu estava preparando aqui a mensagem. E nesse ponto eu queria deixar essa pergunta para você: aonde está agendado no seu cronograma, na sua semana, o encontro com Ele? Porque às vezes a gente deixa de lado este encontro. E é engraçado, né, que a gente vai só colocando compromisso e fala: depois eu faço, depois eu vejo, e a hora que vê a gente faz muito rápido. E eu não sei se você já parou para conversar com alguém que essa pessoa, ela tá conversando com você, mas ao mesmo tempo ela tá olhando no celular, ela não tá de olhos em você, ela não tá prestando atenção. E eu fico pensando como Jesus, ele está pensando em mim quando eu falo com ele. Eu estou de corpo e alma presente nele na hora que eu estou falando com ele? Neste momento que você está me ouvindo, você provavelmente deve ter parado tudo o que você está fazendo, você ligou o rádio, você está ouvindo pelo canal do YouTube
E esse momento é um momento que você está ouvindo a palavra. Isso também é um encontro com o Senhor. Eu estou aqui como uma mensageira dele. E isso, como eu disse no início, que eu falei que eu ia mudar essa palavra de compromisso, e eu coloquei como uma honra. Quando eu mudei essa palavra de compromisso para estar aqui e dizer que o estar aqui hoje como uma mensageira de Jesus e levando a palavra dele até a sua casa, até o seu lar, para mim está sendo uma honra. É uma honra poder falar dele, é uma honra poder entrar no seu lar e você me permitir entrar para falar dele neste domingo. Então, quando a gente olha esses pensamentos, a gente sabe que a fé, ela vem pelo ouvir, e ela vem pelo ouvir a palavra. E esse é um exercício que a gente precisa fazer. A gente tem que tirar as coisas de lado quando a gente for ouvir a palavra. Esqueça tudo o que você está fazendo. Se você tem a oportunidade de ouvir a palavra, se você tem a oportunidade de estudar a Bíblia, eu sugiro que você deixe tudo de lado, porque aqui mesmo fala que toda vez que você lê a palavra, toda vez que você escuta, é um alimento que está sendo depositado em você. Tem uma série que ela está passando, né, nas redes sociais, nos canais, e ela está sendo muito falada. E essa série, ela chama The Chosen. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir, eu sugiro que você assista, é muito bonito. E durante este momento que eu estava assistindo a série, uma cena me pegou muito, e é o que veio todo o contexto da mensagem aqui que eu estou trazendo, desta história e deste contexto. É o momento em que Jesus ele vai até a casa de Marta e Maria com os seus discípulos. Elas estão preparando um banquete e organizando a casa para estar recebendo eles, Jesus e os discípulos. E quando ele entra, um dos discípulos pergunta alguma coisa para ele, de alguma dúvida. E Jesus, né, como a maioria dos textos, ele vai sempre dar conselhos de acordo com uma parábola, e ele conta uma história. E ele começou a contar uma história para esse discípulo e dando também o seu ensinamento. Neste momento, Maria parou e sentou aos pés dele e começou a ouvir. E foi engraçado a hora que eu estava vendo essa cena, porque também às vezes a gente tem que se colocar no lugar, né? Quem eu sou? Maria ou Marta neste momento? E Marta começou a fazer as coisas atrapalhada, porque era muitas coisas para ela fazer, e a Maria não deu ajuda para ela que ela estava precisando naquele momento. E quando ela foi servir Jesus, ela falou que podia ter sido melhor se Maria estivesse ajudando ela. E Jesus pega nas mãos dela, senta e fala: Marta, Marta, tudo que você está fazendo, tudo que você está cozinhando, nos servindo, é muito bom. Só que essas coisas passam junto com o meu mundo, mas as minhas palavras jamais passarão. Então ele deixou como um exemplo que a gente pode deixar tudo de lado se a gente tem a oportunidade de ouvir. A gente tem que parar tudo o que a gente está fazendo para a gente ouvir a palavra. Se você tem a oportunidade de ir a um culto, se você tem a oportunidade de ir a uma missa para ouvir um pastor, um padre, um evangelista, ou até mesmo alguma mensagem, que nem nós estamos fazendo aqui na rádio e também no canal no YouTube, pare tudo o que você faz, desligue o celular e deixe de lado para você simplesmente ouvir e ouvir a palavra, estudar a Bíblia. Tem um estudo do Center for Bible Engagement, acho que é assim que fala em inglês. É uma escola de centro bíblico que nos Estados Unidos, e eles fizeram uma pesquisa com mais de 40 mil pessoas de 8 anos a 80 anos.
E eles perceberam que essas pessoas, quando elas liam a Bíblia, elas tinham comportamentos diferentes. Só que o que foi mais engraçado é que 2 ou 3 dias na semana lendo a Bíblia não fez diferença nenhuma nas pessoas. E quando elas começaram a se dedicar mais à leitura da Bíblia, gente, a leitura da Bíblia, eles fizeram mais de 4 vezes por semana. A diferença foi absurda e eu vou ler para você uma das diferenças. Os resultados, eles indicaram que os sentimentos de solidão, eles diminuíram 30%. Os problemas de raiva diminuíram em 32%. Seja as amarguras no relacionamento, que é casamento, nas amizades ou até mesmo com os filhos, caiu em 40%. Além disso, também na pesquisa, considerou que o alcoolismo ele diminuiu em 57%, a estagnação espiritual foi reduzida em 60%, e por aí vai. Tem muitas coisas que são melhoradas, mas uma das coisas que também aqui ele fala, que o ato de compartilhar a fé, de falar ao próximo do que você está aprendendo e ouvindo, ela aumentou em 200%. Então, gente, o ler a palavra, o ler a Bíblia, abrir ela, ver os conselhos que ela traz, com certeza ela faz grandes milagres na nossa vida. E eu quero deixar aqui um conselho para você. Se você não tem o hábito de abrir a sua Bíblia, se você não tem o hábito de marcar um encontro com o Senhor, coloca na sua agenda, cata a Bíblia, leia mais, porque provavelmente grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida somente pelo ler. Imagina pelo ouvir. Que o Senhor nos ajude a ser cada vez mais ouvintes da sua palavra. Quero convidar você para fazer uma oração. Incline sua cabeça. Querido Jesus, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra, ela nos revela coisas valiosíssimas. Obrigada porque nós temos a grande oportunidade de ler desde o início. Obrigada, Pai, porque hoje eu tenho a honra de estar falando de Ti para outras pessoas. Que bom que elas abrem as suas portas para que a mensagem chegue até elas. Que esse projeto continue por muito mais tempo. E eu quero pedir que o Senhor abençoe também as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo neste momento. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de convidar você a conhecer a nossa comunidade, que fica na Rua Boa Vista, número 36, no bairro da Boa Vista.
Os nossos cultos acontecem todos os domingos às 9 horas da manhã. Será uma grande alegria ter a sua presença conosco. Eu também gostaria de convidar você a curtir as nossas redes sociais, Instagram e slb.limeira, na página do Facebook Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Limeira. Lá você encontra mensagens diárias preparadas para o nosso aprendizado na fé. Um feliz e abençoado domingo, uma ótima semana e até a próxima edição do programa Respostas para a Vida.